Pois é, se a paixão e ressurreição descortinou o mecanismo antropológico escondido na cultura humana desde os primórdios, se o evento histórico Jesus de Nazaré, na paixão e ressurreição, mostrou a verdade sobre o homem e sobre Deus, o cristianismo histórico recaiu nesse mecanismo, não como antes. O cristianismo histórico conhece Jesus Cristo, conhece a ressurreição, a paixão, conhece o judaísmo, mas em muitas situações a violência religiosa permaneceu no cristianismo histórico. Se continuou matando em nome de Deus, perseguindo em nome de Deus e contrariando a essência do Evangelho. Na verdade, a condição humana, ela é, segundo o entendimento da teoria mimética, um embate dialético entre mimesis da vida e mimesis agressiva. O ser humano acontece nesse espaço dialético entre imitação do ódio, da violência, do rancor e de condutas sombrias e a imitação do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade, do diálogo, da fraternidade. Isso não quer dizer que o homem, para a teoria mimética, seja um coitadinho, seja uma vítima de seus impulsos violentos, no sentido assim de que o homem é desse jeito e assim vai ser para sempre e com isso justifica o injustificável. Não. O cristianismo, o judaísmo, principalmente a paixão, a ressurreição de Jesus, abriu os olhos da humanidade. E a civilização, a história da civilização, mostrou que violência é coisa de seres humanos e não de Deus. Sacrifício é coisa de seres humanos e não de Deus. Deus não pede nenhuma violência. Deus não pede nenhum sacrifício. Quem pede isso é a convivência humana, que cega na dimensão antropológica, não consegue perceber as raízes, a verdade última de seus sentimentos e projeta-o usando coberturas religiosas. Deus não quer sacrifício, Deus não quer violência, Deus quer amor, bondade, perdão, misericórdia. Entretanto, o homem que não é um coitadinho, que pode perfeitamente renunciar à sua violência, que pode tomar consciência dos verdadeiros motivos da sua violência, o homem vai superar de maneira definitiva o seu mimetismo agressivo apenas na dimensão escatológica, só na vida eterna. Eu quero explicar bem isso. Ter o impulso não significa praticá-lo. A teoria mimética diz assim, que o homem terá em si, até o fim, a tendência para imitar o ódio, a maldade, a violência. Mas ele pode renunciar. Agora, a purificação definitiva, a superação definitiva deste impulso será na escatologia, na vida eterna. O René Girard, desde a publicação deste livro aqui, Eu Via Satanás Cair do Céu como um Raio, que é um versículo do Evangelho de Lucas, ele faz um belo trabalho antropológico. Dentre outras coisas, sobre Satanás. Satanás não é um ser, mas é uma função antropológica. E ele trabalha aqui
o triunfo da cruz, a singularidade da Bíblia, a singularidade dos evangelhos, e trabalha a questão de Satanás como príncipe deste mundo. O Evangelho de João, que usa essa expressão, para dizer que a cultura, a história deste mundo foi elaborada, construída em muitas situações pela mentira de Satanás. Naquele esquema de que o Satanás, uma função antropológica que convence a maioria a acreditar na mentira de todos e voltar-se contra uma vítima. Satanás é o acusador, aquele que forma os grupos violentos que despejam o seu ódio sobre uma vítima, sobre um bode expiatório, como aconteceu com Jesus. E trabalha também o Paráclito, o espírito Paráclito. Se Satanás é acusador, o Paráclito é defensor. O Satanás forma o mecanismo vitimário, é o pai do mimetismo nocivo. O Paráclito é o maestro do reino de Deus, da imitação do amor, da vida, da solidariedade. Né? Nesse último livro, escrito por René Girard, Rematar Clausewitz, Para Além da Guerra, publicado em 2007, ele morreu em novembro de 2015. Clausewitz é um general da Prússia, envolvido na época do século XIX. Ele escreveu um livro da guerra, um tratado sobre a guerra. René Girard diz Rematar Clausewitz, onde ele comenta as questões modernas, a modernidade, as pautas da modernidade, a questão da democracia, da burguesia. E René Girard diz assim, a modernidade, o homem moderno, continua um produtor de violência. Produz muita violência. Mas o homem não produz só violência. Ele produz amor, produz bondade. Mas a violência é forte. Acontece que o homem moderno não tem onde depositar a sua violência. Antigamente, usava o mito para depositar a violência. Depois do cristianismo, não existe mais o sacrifício ritual, o mito. Mas o homem continua produzindo violência. E essa violência está escondida e ela é transferida na intolerância para com o outro, na intolerância para com o diferente, para com os grupos diferentes da sociedade, as minorias. Existe um desejo de projetar violência nos fundamentalismos, etc., que existe no mundo de hoje. E Girard diz que a humanidade se encontra numa encruzilhada apocalíptica. Ou a modernidade, ela está numa encruzilhada, tem que seguir dois caminhos. Escolher. Ou a humanidade decide imitar os valores do reino de Deus, perdão, misericórdia, justiça, diálogo, respeito. Ou a humanidade segue o caminho da intolerância e do fundamentalismo, e esse caminho seria um risco para o futuro planetário. Inclusive de uma batalha generalizada, que poderia colocar em risco o futuro da humanidade. O René Girard aqui é um cristão, muito convicto de missa dominical, seguidor do Evangelho, e propõe os valores do Evangelho. Mas o Girard não é um apologeta. Não é um apologeta no sentido de querer converter todos a frequentar a igreja. Não é isso. Ele é um cientista. Ele é um cientista. Ele apenas indica esse caminho do diálogo, do amor, do respeito, que são valores fundamentalmente evangélicos, como futuro para a humanidade. Eu fico imaginando
se o René Girard estivesse vivo, como ele pensaria essa situação que nós estamos vivendo aí do coronavírus, que atingiu a humanidade. A humanidade inteira foi atingida. Não foi uma guerra nuclear, fundamentalismo religioso, não foi uma luta de muçulmanos contra cristãos, de ocidentais contra orientais, da Europa contra árabes, mas foi um vírus que atingiu a vida das pessoas e atingiu o sistema capitalista planetário. Como será que o Girard pensaria isso? Pessoal, para terminar, a teoria mimética, que tem pouco mais de 70 anos, seguiu vários binários de estudo. O trabalho do antropólogo franco-americano despertou várias linhas de pesquisa nas ciências humanas, desde a literatura, educação e pedagogia, ou seja, o pessoal da área da educação que usa a teoria mimética para os seus objetivos pedagógicos, passando pela economia, onde estudiosos do capitalismo, da política, usam a teoria mimética, como Franz Rick-Lammert, na Costa Rica, Thomas Piketty, economista francês, Nobel de Economia, que usa a teoria mimética para pensar as relações capitalistas, desde a questão da alteridade latino-americana negada pelo colonizador, o colonizador que sufocou os nativos, a Bíblia, uma leitura, os biblistas, o pessoal que faz uma leitura decolonial da Bíblia, usa a teoria mimética, a teologia dogmática, especificamente a cristologia, com uma leitura não sacrificial da paixão, e assim por diante. Outras linhas de pesquisas que se inspiram na teoria mimética, elaborada por René Girard. Na França, existe uma associação de estudos miméticos em Paris, que produz reflexões sobre a teoria mimética nos seus diferentes campos em língua francesa. No Brasil também existe, desde 2012, a Fundação Imitácio, que produz reflexões sobre a teoria mimética em língua portuguesa. Nos Estados Unidos tem a Associação de Estudos da Teoria Mimética em Língua Inglesa. Em várias faculdades, em vários centros universitários católicos do mundo, as teses sobre René Girard estão em alta. Universidade Gregoriana, Salamanca, da França, da Alemanha, mostram uma vivacidade dos estudos girardianos dentro da teologia. Para terminar mesmo, René Girard, desde Coisas Ocultas, tornou-se cada vez mais apocalíptico, aberto para o apocalipse, para a escatologia. Ou seja, o fenômeno humano atingirá sua plenitude somente na escatologia. O ser humano que enfrenta a sua própria violência, que enfrenta a sua própria vulnerabilidade, o drama de suas crises e que vai crescendo, vai melhorando, e o cristianismo trouxe luz para a humanidade, esse ser humano só conseguirá atingir a plenitude no escatom, no apocalipse da própria história, ou seja, na eternidade, na vida eterna. Ok, vamos depois discutir isso no nosso encontro, da próxima, acredito, quarta-feira. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.